Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, olá, você aqui da RCI, que nos acompanha na rádio, nas ondas da AM 1320, mas também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site, nós estamos aí nas redes sociais, né? Em função da pandemia, esse programa ele foi gravado, a gente está agora com uma série de programas gravados e é uma ótima oportunidade para entrevistar os autores de fora, né? Hoje a gente está com uma autora de fora aqui, é a Cilda Dries, ela está falando lá do Rio Grande do Sul, não é isso, Cilda? A Cilda vai falar para a gente sobre o livro dela, Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo. Quem está, então, acompanhando, né, vendo as imagens, a gente está mostrando aqui a capa do livro dela, Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo. A Cilda, ela é lá de Montenegro, né, do Rio Grande do Sul, é voluntária da Conscienciologia desde 1996, né, professora, atuante, tudo mais. Ela exerce voluntariado igual a gente aqui, nós já falamos muito sobre a Conscienciologia, a ciência que estuda a consciência, e uma das áreas da Conscienciologia, né, a maior especialidade, a gente pode dizer assim, é a projeciologia, que é o estudo da projeção da consciência. Então, a Cilda, ela traz no livro dela muito conteúdo acerca da projeciologia. E a gente vai pedir, então, para ela contar para a gente um pouco das experiências dela, né? Esse é um livro de relatos de experiências. Então, a gente vai, primeiramente, né, Cilda, dar as boas-vindas a você, agradecer, né, a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer realmente é falar sobre projeção da consciência. Que maravilha! Então, você vai poder falar muito para a gente. Teoria e prática da experiência fora do corpo. Nós estamos falando projeciologia e aí experiência fora do corpo. Explica para a gente esse conceito, né? Projeção da consciência, experiência fora do corpo. O que é a projeção da consciência? Só para o pessoal ter uma noção do que a gente vai estar falando, né, Cilda? Certo. É que a maioria das pessoas não entende que nós aqui, como consciências intrafísicas, como pessoas, nós não temos apenas esse corpo físico. Nós somos constituídos de um conjunto de veículos que têm a condição de se descoincidirem. Então, a projeção da consciência ela está baseada justamente nesse fenômeno, que nós passamos por ele todas as noites. Acontece que o problema todo é que a gente não tem lucidez para perceber essa condição. Muitas vezes, nós sonhamos, e esses sonhos, muitas vezes, na realidade, não são sonhos, não são apenas sonhos produzidos pelo cérebro. Acontece que a consciência, o conjunto de veículos que nós utilizamos na vigília física ordinária, ele se descoincide durante o sono. E na maior parte das vezes, nós permanecemos com o outro veículo com o qual nós nos manifestamos numa dimensão mais sutil, que nós chamamos de psicossoma. Esse veículo ele tem muitos nomes na literatura. Nós, da Conscienciologia, nós chamamos esse veículo mais sutil de psicossoma. Então, ele descoincide do veículo físico, mas o cérebro físico ele continua dentro do crânio da pessoa. Porém, nós levamos junto as nossas memórias, nós temos condições de ter lucidez, porém, essa condição é mais difícil da gente conseguir. No momento que você consegue ter lucidez extrafísica, se perceber utilizando um outro veículo de manifestação, perceber que você não está utilizando o corpo físico, você vai ter uma outra, você vai estar reconhecendo ou debutando numa outra dimensão. E o que é essa outra dimensão? Essa dimensão não é nada mais, nada menos do que o lugar para onde nós vamos no dia em que nós descartamos o corpo biológico.
que é o nosso corpo físico, porque todos nós sabemos que este corpo ele tem um prazo de validade. No dia em que nós descartamos, nós nos destacamos desse veículo que já está usado, ele já não tem mais condição de atender a consciência, e vamos ter como sede da consciência este outro veículo mais sutil, chamado de psicossoma. E aí, então, a sua obra versa justamente sobre essas experiências que você teve durante a noite, a hora que você sai do seu corpo, você vivencia uma série, né, de ocorrências e tal. Então, eu queria começar assim, perguntando para você como que se deu esse desenvolvimento, essa capacidade sua de poder sair do corpo, vivenciar experiências lá e trazer, rememorar. Como que foi isso para você? Você tem desde a infância? Ou é uma coisa que você aprendeu técnica e você começou a aplicar? Como que acontece? Como que era? Bom, eu vou começar, então, relatando um pouco de como é que foi que eu conheci a projeção da consciência, a projeciologia e no segmento a conscienciologia, né, que é o guarda-chuva da qual a projeciologia faz parte. Eu estava vivendo uma crise na minha vida. Eu tinha me aposentado em função de um problema de saúde, eu tinha passado por uma cirurgia de coluna bastante traumática, e eu estava assim deprimida, porque estava assim, custando muito a conseguir me recuperar, e também estava frustrada em função de ter passado durante 23 anos estudando e trabalhando como voluntária numa instituição espírita. E eu estava frustrada porque um dos meus problemas naquele momento era a frustração, porque eu não tinha conseguido resolver o maior problema que eu tinha, né? Isso foi a causa também de eu ter entrado para o espiritismo, que era o medo da morte. E pelo fato de eu estar enferma, doente, eu já estava na meia-idade, sentia que eu estava cada vez mais próxima de ter que enfrentar a morte física. E eu estava realmente numa crise consciencial, em função de não ter conseguido, né, resolver nada. Apesar das leituras, eu lia muito, eu pesquisava muito, mas, por incrível que pareça, eu sabia muito pouco a respeito de projeção da consciência. O conhecimento assim bem rudimentar que eu tinha era ter lido alguns casos sobre experiência de quase morte, que não deixa de ser também uma projeção de consciência, só que é uma situação em que o corpo está injuriado e a pessoa passa por aquela situação, porém ela retorna. E aí eu tinha lido alguns relatos sobre isso, mas eu nunca tinha ouvido falar que existia uma ciência que a gente poderia se aprofundar a esse respeito. Quando eu fiquei sabendo, fazia muito pouco tempo que tinha já uma instituição, uma parte da instituição, em Porto Alegre. Eu fui logo em seguida, porque eu estava curiosa e porque eu estava nessa crise, eu tratei logo de conseguir informações. Eu fui das primeiras que fez, lembra do P1, P2, os cursos iniciais? Quando eu acessei a projeciologia em Porto Alegre, a gente tinha que se inscrever, e quando tinha o grupo de 20 alunos, aí então é que era dado o curso. Bom, realmente eu gostei demais do que eu ouvi, foi assim foi um divisor de águas na minha vida, porque eu pensei, se existe essa condição de eu conseguir sair do corpo e provar para mim mesmo que eu não vou desaparecer, que existe uma forma de vida depois que a gente desativa esse corpo físico, eu vou me esforçar no máximo e vou chegar lá. Então, esse foi o meu objetivo principal, foi a mola mestra que me impulsionou a me dedicar muito
às técnicas ensinadas, porque no livro, né, que traz praticamente toda a ciência, que foi escrito pelo professor Valdo Vieira, o livro chama-se Projeciologia. Agora me deu um branco. Panorama das experiências fora do corpo humano. O panorama das experiências fora do corpo físico. E esse livro foi o que eu comecei a ler, estudar e praticar incansavelmente as técnicas ensinadas ali. Eu variava, né? Não ficava só numa. Eu fazia durante algum tempo uma das técnicas. Quando eu sentia que aquilo não dava resultado, eu ia para outra. Mas assim, Rose, uma das coisas que eu tive preocupação de colocar no livro foi justamente isso, essa questão assim das primeiras sensações, né? Começar como tinha começado comigo, porque as primeiras repercussões físicas que eu comecei a sentir foi a questão das energias. Quando eu comecei a trabalhar, a mobilizar energias, você começa a ter uma sinalética parapsíquica, uma sinalética psicofisiológica, quer dizer, você começa a sentir essas coisas. E isso começava a me animar. Então, aquilo me impulsionava cada vez mais e mais curiosidade eu tinha de seguir em frente. Até que um certo dia eu fui aplicar uma técnica durante a tarde. Eu estava sozinha em casa e me preparei, apliquei a técnica e, de repente, eu senti que eu me desloquei e senti que eu coloquei os pés para fora da cama e, quando eu fui sentir os pés no chão, ou pensei em sentir os pés no chão, eu voltei e eu continuava deitada em decúbito dorsal. E aí, então, eu percebi que existia alguma coisa mais do que apenas o corpo físico. E aquela coisa que eu percebi era o meu outro veículo de manifestação. Então, Rose, a partir daí, eu me entusiasmei cada vez mais, e cada vez mais eu procurava estudar e aplicar as técnicas. Quando eu tive a minha primeira projeção lúcida, eu fiquei quase que no estado de euforia, porque eu tenho um trafar que ainda hoje eu procuro dominar, que é um pouco exacerbado, que é o emocionalismo. Então, a minha primeira projeção consciente foi, acho que vale a pena contar, porque eu não estava... Eu ia te perguntar se você não falasse. Eu não estava em Porto Alegre, não estava na minha casa, na minha cama. Eu tinha sido chamada por uma sobrinha, eu estava com uma irmã no interior do estado, ela estava doente e ela me disse que ela estava muito deprimida. E nós éramos muito ligadas. Quando uma estava doente, a outra sempre ia lá e dava o apoio. Eu fui para a casa dela e fiquei conversando com ela, eu vi que ela estava realmente muito para baixo. E a gente ficou conversando assim até bem tarde, eu procurando esclarecer ela sobre o que era a outra dimensão, enfim, procurando dar ânimo para ver se ela melhorava. Bom, a gente foi dormir bem tarde e, de repente, eu me vi no meu apartamento. Assim, me sentindo muito bem. Mas aquela leveza que eu estava sentindo, aquilo me causou uma estranheza, porque eu também não estava bem de saúde. Eu também ainda estava me recuperando da cirurgia da coluna e tinha dores. Então, o meu estado normal era desconfortável em qualquer posição que eu me encontrasse. E nesse momento foi isso que me chamou a atenção e que foi o gancho de eu adquirir lucidez extrafísica. Eu me vi na sala da minha casa e pensei, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estava lá no interior, na casa da minha irmã, e de repente aquilo me deu assim aquela lucidez, eu digo, eu estou fora do corpo, eu estou projetada, eu estou aqui, estou projetada. E eu saí porque o meu objetivo era conhecer, era sentir aquela
senti o que era realmente, né? Porque era a primeira vez que eu estava com lucidez extrafísica. Eu saí e fui caminhando, vendo as casas de uma rua, não a minha rua. Eu fui para uma rua, uma transversal, e eu comecei a ver as casas e eu pensei assim, bom, se eu estou lúcida, se eu estou projetada, estou lúcida, eu posso volitar. E dei um impulso para tentar voar, tentar volitar. Eu não consegui. Mas eu senti uma leveza assim que eu sentia que eu estava a uma certa altura do chão. Aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a subir em cima dos muros e do muro eu passava para cima do portão das casas e de lá eu me jogava. E aquilo era uma delícia, porque eu aterrissava assim, como se fosse uma pluma. Era maravilhoso. E, bom, eu tive ali mais alguns detalhes, né, que não vale muito a pena entrar, mas eu consegui, passei por duas outras consciências, eu fiz um gesto de cumprimento, enfim, a minha primeira projeção, quando eu voltei, quando eu retornei para o corpo físico, lembrando de tudo, eu não tinha uma caneta, eu não tinha papel para anotar. Só que eu acho que a primeira projeção consciente, assim, a pessoa nunca esquece. Então, mas eu acordei numa euforia, isso era madrugada ainda, devia ser umas 5 horas, ainda era escuro. Eu tinha vontade de acender as luzes, de acordar todo mundo para contar. Só que eu tive que me conter, porque ninguém ia entender o que tinha acontecido, iam pensar que eu tinha enlouquecido. Mas, a partir daí, Rose, eu comecei a ter muitas projeções, assim. Só que eu comecei a perceber que existia, assim, havia como se fosse alguma coisa para me chamar atenção sobre alguns fenômenos, algumas coisas que a gente aprendia na teoria. Parecia, assim, que os amparadores, que são consciências extrafísicas, que uns chamam né, são mentores espirituais, eu não sei, tem vários nomes também. Nós, dentro da Conscienciologia, a gente chama de amparadores, porque, na realidade, eles são nossos amparos, né? Na questão da evolução da consciência. E eu sentia que eu tinha esse amparo, porque eu comecei a perceber que as projeções, todas elas encerravam uma lição. Eu ficava conhecendo alguma coisa do que eu tinha estudado durante o dia. Então, eu estudava durante o dia e, às vezes, na maior parte das vezes, eu era levada, porque naquele tempo eu tenho certeza que muitas vezes a lucidez era patrocinada pelos amparadores. Não era possível que uma principiante, da forma como eu era, eu tivesse assim momentos ou piques de lucidez. Uma pessoa vai ver depois no livro, que tem alguns relatos assim que é incrível. Bom, só que assim, eu não tinha com quem conversar a respeito. Eu já tinha feito os 4 cursos que eram dados. Eu continuava estudando e eu comecei a me aproximar cada vez mais do IPC. Por quê? Porque era onde eu tinha assim, mais possibilidade de ouvir as pessoas falarem sobre as suas experiências. Então, eu reciclava todos os P's sempre que eu podia. Porque os professores, cada professor, ele tem o seu laboratório consciencial, ele tem as suas próprias experiências e também as experiências dos alunos. E, além disso, eu me sentia muito bem naquele ambiente, com aquelas energias de esclarecimento realmente, né? Olha, Rose, eu fui tão assídua, né? Eu frequentei... Com tanta frequência eu frequentava o IPC, que eu acabei sendo convidada para me preparar para ser docente.
Não é só receber informação, né? Tem que doar um pouco, né? Isso. Mas era o que eu mais queria fazer, era conversar sobre isso. Só que eu não tinha confiança, eu relutei um pouco por causa da minha condição. Para mim era muito difícil ficar 2 horas e meia sentada, quanto mais ficar de pé. Mas eu comecei a estudar, como se eu fosse dar aulas. Comecei a estudar realmente com critério, tudo conforme o programa que era dado para os candidatos à docência. E o MAP. E olha, e foi aí que eu vi o quanto as minhas vivências extrafísicas tinham sido didáticas. Porque parecia assim que tinham me levado... a sensação que eu tinha é que eles estavam apostando em mim, entendeu? Porque todos os fenômenos que eu teria que relatar em sala de aula, eu estava tendo extrafisicamente. Então, eu estudava durante o dia, passava para... estava inativa, não podia trabalhar, eu passava o tempo todo estudando. Quando chegava de noite, eu tinha uma projeção que era centrada em algum fenômeno que depois eu teria que dar em sala de aula. E assim foi, durante muito tempo. Eu fui para a sala de aula, quando eu fiz a segunda aula treino, eu já fui para a sala de aula. Era difícil. Eu não, assim... eu aproveitei o máximo que eu pude, porque, né, para mim era um prazer estar ali. Mas teve algumas vezes, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, que eu tive que dar umas paradas. Uma eu me lembro no meio do P3 que eu estava dando. Eu chamei a Janete e disse, olha, não consegui, me deu uma crise muito forte de dor, eu parei. Só que eu não parava de estudar. Eu não parava de me preparar. E não paravam as projeções. E o meu diário projetivo, cada vez ficando mais volumoso. E aí começou aquela história, porque eu contava em sala de aula, os outros professores ouviam, sempre tinha um professor junto, né? Porque a gente não dava aula sozinho. Então começou a história de tu vai ter que escrever um livro, Silda. Escreve um livro, Silda. E nesses momentos que eu tinha que parar, eu sentia que eu não tinha muito futuro como professora. Você. Vou pedir para você dar uma mexidinha no seu microfone, mas como a gente está agora no horário do intervalo, pessoal, em 1 minutinho nós estaremos de volta, vamos chamar aqui os nossos patrocinadores e a gente já volta, já. Programa Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Não está ouvindo bem? Vamos apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Silda Dries está falando para a gente sobre o livro dela, Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo. Vamos ver se agora a gente vai conseguir ouvir. Silda, mas vamos lá. Você, na verdade, você ter ido para a sala de aula falar sobre a projeciologia era você falar de você mesma, porque você conseguia ter o que a gente chama de teática, não é isso? Que é a teoria e a prática, né? Que é o título do seu livro, daquilo que você estudava, né? Então você podia falar com propriedade, com autoridade moral, você passou pela experiência, aquilo foi vivencial, foi real, né? Então, olha, não acredite em nada, né? Que é o princípio básico, experimente, né? Você fazia isso, você experimentava para poder chegar na sala de aula, não é isso? Quer dizer, é um privilégio de quem foi seu aluno, né, Silda? Eu acho que sim. Dá para ouvir agora? Agora sim. E aí, então vamos lá. Na verdade, você, a partir dessas experiências todas, reuniu esse material para poder publicar, que é mais ou menos, né, aos moldes, vamos dizer assim, do exemplo de livro que a gente tem do Projeções da Consciência, do professor Valdo Vieira, onde ele contava, né, as experiências projetivas dele, você fez a mesma coisa, reuniu as suas experiências
e compilou isso tudo dentro, né, de um livro que é esse que a gente está falando aqui, né? Foi por aí. Exatamente. Exatamente, porque como eu não levava muita fé, eu achava que eu não ia muito longe como professora em sala de aula, porque falava muito em itinerância, essas coisas todas. E eu dizia, bom, escrever um livro, mas eu não me sinto com capacidade para escrever um livro. Eu tinha material, até de sobra para escrever um livro, mas eu não me achava capaz, porque eu pensava assim, como é que eu vou escrever um livro? Eu não posso escrever um livro apenas com os meus relatos. As pessoas precisam entender o que está escrito ali, por quê, como é que é feito. Bom, um dia eu resolvi, né, tanto me falaram e tanto eu fiquei com essa coisa, né, de não confiar muito em mim como professora, né, que pudesse assim dar muitas aulas, dar de manhã, às vezes professores que davam de tarde, davam de noite, eu via que o pessoal suava a camiseta para conseguir dar conta, né, do esclarecimento. Então, eu comecei a pensar nisso. Realmente, talvez um livro fosse, né, alguma coisa que pudesse substituir as, as aulas que eu não poderia dar. Eu peguei e selecionei alguns relatos, os mais assim, que eu achei mais didáticos, e levei para uma professora do IPC. Olha, essa professora ela foi uma pessoa-chave para esse livro sair. Porque ela terminou de ler, ela me entregou, ela disse assim, Silda, isso aqui já é quase o livro pronto, você tem que escrever. Mas a coisa não foi tão fácil assim, porque eu comecei a pensar muito, mas eu recebi também muita ajuda dos amparadores, muita sugestão mental. Eu lembro assim que eu selecionava muitas vezes um relato e aí vinha aquela ideia assim, não, essa aí não é o ideal. Tá, eu pegava, ia para os meus... essa altura já tinha 2 diários de projeções, ia lá e encontrava aquele que eu achava, ou pelo menos assim, parecia consenso entre eu e o amparador, que aquele relato era adequado. E ele foi sendo construído dessa forma, o livro. Desde o início, né, das primeiras repercussões energéticas que a gente percebe quando, né, quando faz a mobilização de energia, até foi indo assim, num crescendo, para que o leitor, quando lesse, né, os relatos, ele conseguisse entender o mecanismo da projeção consciente, tomasse conhecimento dos fenômenos com os quais ele iria ter contato. Porque existem fenômenos que acontecem durante a projeção da consciência, os próprios fenômenos fazem com que a pessoa se perceba fora do corpo. Por exemplo, tem o fenômeno de do alongamento. Então, se você sente porque esse veículo ele é muito plástico, né? Você puxa um dedo e o dedo se alonga. Eu tinha tido projeções em que eu me pendurava, segurava no galho de uma árvore e me balançava, como se eu estivesse no balanço. Então, certos fenômenos que você percebe, você sabe que aquilo não acontece quando você está na dimensão física, quando você está usando o seu corpo físico. Então, você começa a estranhar e aquilo faz com que você se dê conta de que você está projetado. É óbvio que, às vezes, a gente faz umas besteiras, né, de muita bobagem, por falta de conhecimento. Mas quando você percebe que você está fora do corpo, que você tem condições de acessar uma outra dimensão, de saber muito mais a respeito de você mesmo, a respeito do que você do que você foi, da onde você veio, para onde você vai, o momento que você vai desativar o corpo físico,
Isso aí é o mais importante, porque isso aí é o que você vai utilizar para ajudar a esclarecer as outras pessoas. Então, o livro foi desenvolvido dessa forma. A teoria, né, uma parte da teoria, né, a ser dada em sala de aula, a ser esclarecida as consciências que nunca passaram por uma experiência dessas. E 1 ou 2 relatos, às vezes 3, mostrando como é que acontecia aquilo na prática, né? Por isso a teoria e a prática. Eu ia perguntar para você, desculpa, te cortei. Não? Não, é assim, na verdade, você, então, você saía e tinha lucidez depois que você estava fora do corpo, ou você já saía do corpo lúcida? Como que era, assim, na prática, as suas experiências? Olha, a única forma da gente, né, que eu tive 2 apenas, que está no último capítulo do livro, que é a projeção de autoconsciência contínua. Essa é aquela que você sai, no meu caso, foi a partir da mobilização de energias que eu me percebi me descolando, me desgrudando de alguma coisa, como se fosse uma massa de borracha me segurando, e eu fazendo força, eu consegui sair com total lucidez, tive a experiência e voltei também com total lucidez. Esse é um dos fenômenos mais raros dentro da literatura da projeciologia. Eu, até hoje, só tive isso 2 vezes. Mas antes disso, eu tinha as minhas experiências, mas nem sempre era fácil eu ficar lúcida. Às vezes eu estava tendo uma experiência racional, falando com uma pessoa, esclarecendo, às vezes fazendo uma assistência, na maior parte das vezes fazendo uma assistência, sem ter a lucidez de estar fora do corpo. Porque você, quando está utilizando esse outro veículo de manifestação e está numa outra dimensão, tudo parece tão sólido quanto a nossa dimensão física aqui. Então, muitas vezes, eu custava a adquirir lucidez. Precisava, sim, acontecer alguma coisa que eu não conhecesse, que nunca tinha visto acontecer na dimensão física. Por exemplo, uma vez eu fiquei lúcida porque eu enxerguei uns gatinhos brincando na água. Eu digo, gato não gosta de água. O que está acontecendo aqui? Eles estavam dentro de uma piscina, brincando ali. E aquilo eu estranhei, e aquilo fez com que o meu primeiro impulso era volitar, que era para provar para mim mesma que eu estava fora do corpo, porque eu sabia que dentro do corpo físico eu não volitava. Então, o meu primeiro impulso era sair volitando. Aí aquilo provava para mim que eu estava lúcida. Daí sim, eu saía em busca da minha agenda extrafísica, porque eu tinha uma agenda onde eu colocava todos os meus objetivos, né? O que eu queria fazer. Então, geralmente eu colocava 2 ou 3 só, para não dar confusão. Então, assim, um dos meus objetivos mais, assim, buscados, porque eu já tinha tido muitas projeções, eu já estava até dando aulas, e eu ainda não tinha conseguido fazer uma das coisas que eu mais queria fazer, que era ver o meu corpo adormecido. Por várias vezes, eu lembrei, né, eu estava em projeções, e tem até relatos no livro a respeito disso. Mas eu lembrei, eu digo, opa, eu estou projetada, eu poderia ir agora ver o meu corpo físico. Mas eu estava fazendo alguma outra coisa naquele momento, e eu não queria voltar, e tinha medo de que o choque de ver o meu corpo adormecido fizesse eu voltar. E isso demorou ainda um certo tempo. Mas teve um dia que eu acordei e saí. Aí, nesse dia, eu estava numa casa de praia nossa, em Xangri-Lá. E tinha um corredor comprido, e eu saí caminhando pelo corredor, me sentindo muito leve. Quando eu cheguei na rua, eu dei o impulso para cima, não lembro porquê, e vi que eu estava projetada. E eu estava tranquila e muito lúcida. Aí eu falei para mim mesma, né?
hoje eu vou fazer a autobilocação, que é o fenômeno que a gente chama quando a gente consegue ter controle e ver o seu próprio corpo adormecido. Olha, gente, ouvindo, não há no mundo nada que pague uma experiência dessas. Porque essa foi a experiência que acabou com o meu trauma, com o meu medo de morrer. E tantos anos eu tinha lutado, tinha procurado, tinha lido, tinha buscado informação e não tinha conseguido terminar com esse trauma. Mas o fato de você se ver estendida na sua própria cama, de você colocar, como foi o meu caso, colocar a paramão, que é a mão extrafísica desse veículo que a gente chama de psicossoma, encostar a paramão na testa do seu corpo físico, se vendo fora dele, totalmente fora, é a prova mais incrível, incontestável, né? Incontestável, de você saber que você não é o corpo físico, você é muito mais do que isso. E as possibilidades são ilimitadas. Então, isso assim foi, eu acho que eu até marquei aqui os relatos assim mais importantes, que tiveram mais impacto na minha vida. São 10. E um deles é justamente esse, da gente se ver fora do corpo físico e ver que que a gente não é aquilo que vai ser, que um dia a gente vai despir como se fosse uma roupa velha e que vai se desfazer na natureza. Nós vamos estar continuando numa outra dimensão, aprendendo, provavelmente fazendo cursos nessa outra dimensão, e vamos voltar para cá, para fazer alguns resgates e para continuar evoluindo. Agora, essa experiência de ver, eu não tive ainda, sabe? De ver meu próprio corpo, mas eu imagino, porque não é só perda do medo da morte, mas é a desdramatização da própria projeção, né? Porque aí você vê assim, olha, eu não vou morrer, né? Eu saí, estou me vendo ali, mas eu sei que eu vou voltar. Então, a pessoa que tem medo de sair do corpo à noite porque não vai voltar mais, isso também quebra um pouco, né? Porque você vê que você volta. Toda noite a gente volta, né? Toda noite a gente volta. Não, e depois, assim, a perda do medo, não só da morte, mas a perda do medo de tantas coisas que você não fazia, de nadar, enfim, né? A gente se torna outra pessoa. Você tem uma outra visão do mundo a partir disso. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Então, essa é um dos fenômenos assim que é muito valioso. Vale a pena a pessoa se dedicar e ter conhecimento disso, né? Porque isso aí nós derrubamos as barreiras que muitas vezes nós construímos à nossa volta. Porque se você não vai morrer, o que você sabe? Você vai tirar várias conclusões desse fato, não é? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir e para ajudar os outros, para fazer assistência, porque a maior crise da humanidade, eu não tenho dúvida que seja justamente a questão da morte física. Pelo menos para mim foi. E o momento que isso aí acaba, você vê que você não... E gera muito sofrimento também e a perda de alguém amado, né? Semana passada a gente conversou aqui com a Vera sobre isso. Então, a hora que você tem uma experiência fora do corpo, você vê assim, aquela pessoa que você ama e que já não está mais aqui, gente, ela está lá, você pode interagir com ela fora do corpo, né? Você sabe que aquilo é uma realidade, isso ameniza também as dores, pessoal que acaba sofrendo com a perda de outra pessoa, não só com medo da nossa própria morte, né? Certo, certo. Não vai ser mais aquele drama, perder um filho, perder um irmão, perder um pai ou uma mãe. De alguma forma, vai ser
vai ser encarado como se ele tivesse feito uma viagem para um país em que não existe uma comunicação naquele momento, mas futuramente, ou de alguma forma, você vai poder estar interagindo com ele. Tudo depende de nós, né? Da nossa dedicação, da nossa busca pelo conhecimento. Enfim, eu acho que isso aí é uma das coisas... Por isso é que eu digo, né, que o fato de conhecer essa questão da saída do corpo, isso foi um divisor de águas na minha vida. Isso, Cilda, a gente vai agora, então, dar mais um intervalinho, pessoal. Daqui a pouquinho a gente está de volta falando com a Cilda Dries sobre, olha, teoria e prática da experiência fora do corpo. Só um minuto. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O tema de hoje é projeção da consciência. A Cilda está contando para a gente um pouco das experiências dela, que ela relatou no livro. E, Cilda, eu queria que você falasse um pouco. Você já mencionou que você aplicou algumas técnicas, né? No próprio livro Projeciologia, o professor Valdo Vieira apresenta uma série de técnicas. Eu queria que você falasse um pouco assim, como eram essas técnicas? Qual a técnica que mais funcionou para você? Que tipo de técnica que a pessoa pode usar que vai facilitar mais a saída do corpo? Olha, aqueles que deram mais resultado para mim, inclusive, eu transcrevi para o livro, sabe? Eu apliquei muitas técnicas, a técnica do espelho, tem uma técnica da vela acesa, que você coloca uma vela num prato bem largo e coloca num canto afastado da onde você está. Você se senta numa poltrona, de preferência uma poltrona de braços, e você encara aquela vela acesa e busca sair do seu corpo e entrar dentro da chama, porque acho que todo mundo sabe que o fogo em si, ele tem um efeito hipnótico na gente. Quando a gente está sentada na frente de uma lareira, vendo uma fogueira acesa ali, é uma coisa bem interessante, né? Eu, pelo menos, eu sinto isso. A gente tem vontade de ir até lá, de se integrar com aquela chama. E isso acontece com a vela. Então, o princípio dessa técnica é esse, é de você ficar bem relaxado, procurar querer com toda a sua força de vontade, sair da onde você está e se integrar àquela chama daquela vela. Muito provavelmente, você vai acabar fechando os olhos e adormecendo. E muitas vezes, você vai acordar fora do corpo, já em outro lugar. Não, aí a vela já... Então, por isso que a gente aconselha, né, a técnica é colocar a vela num prato bem largo para segurança. Se a vela cair, ela vai cair dentro do prato e não vai acontecer nada. Você precisa fazer isso para ter a tranquilidade de se adormecer, sair, não ficar ansioso, pensando na volta por causa do problema da vela. Tem uma outra técnica. A do espelho é a pessoa ficar olhando para a imagem dela mesma, é isso? Só citou. Uhum. Essa técnica é muito interessante porque você acaba se descoincidindo e você começa a ver você de uma forma diferente. Isso aconteceu comigo várias vezes e até assim é interessante porque você naquele momento que você está vendo uma figura diferente ali no espelho, você já não sabe mais se é você que está se transfigurando ou se você está vendo uma consciência extrafísica, né, ali acoplada com você. Então, pode acontecer outras coisas também. Mas eu lembro que eu fiz uma técnica, uma ocasião que tinha sido um fim de semana bastante movimentado na minha casa na praia, só que agora eu não estou me lembrando qual foi a técnica que eu apliquei nesse momento. Está no livro, essa eu sei que eu transcrevi porque ela fez efeito várias vezes. Mas essa foi incrível, porque
eu tinha me deitado, a veneziana do meu quarto ficava nos pés da cama. E eu deitei com os pés virados para a cabeceira da cama e a cabeça, porque eu não queria ficar de frente para a veneziana, porque a claridade que entrava pela veneziana estava me incomodando. Bom, eu acordei, eu estava deitada do meu lado, com a cabeça para a guarda da cama, né? Para a cabeceira da cama. E eu me sentindo muito leve. Isso foi muito frequente, essa sensação de leveza e de conforto. E como eu disse, o meu estado natural era de desconforto naquela época. Isso durou durante muito tempo. E até hoje não é muito, muito confortável. Assim, ficar muito tempo sentada, ou até mesmo deitada. E eu senti aquela leveza. Eu dei uma cambalhota, fui parar com a cabeça nos pés da cama. E a partir daquilo eu vi que eu estava projetada e eu saí vomitando. Então, algumas coisas. Depois eu parei, quando eu já estava me projetando assim com mais facilidade, eu passei a me projetar mais fazendo a técnica do estado vibracional. Assim, você deitava em decúbito dorsal e começava a mobilizar a energia. Fazia aquela técnica de relaxamento que a gente faz, os cursos, né, de projeção, e começava a mobilizar a energia, passando por cada segmento do corpo físico, e depois começava a acelerar. Aquilo já começava, em seguida, começava a sentir a descoincidência, né, a sentir a descoincidência do corpo físico, adormeço e me percebo já fora do corpo. Isso atualmente é o que mais eu faço. Eu já não uso mais essas outras técnicas. Usei muito no início para dar saída, né? Para começar a perceber isso. Hoje em dia, o estado vibracional é o que eu mais uso para isso. E não há necessidade de mais. Agora, você teve essas experiências todas que foi uma preparação para você dar aula e depois virou livro, né? Depois que você publicou o livro, assim, a ocorrência, a frequência, ela continua a mesma hoje? Como é que é, assim? Ou você acha que aquilo ali foi um patrocínio mesmo? Foi? Com certeza. Hoje em dia não é mais assim. Bem que eu gostaria, às vezes, mas não é mais assim. Hoje em dia é assim, Rose. Quando eu me percebo fora do corpo, eu estou fazendo assistência, porque eu sou tenepecista. Então, eu estou ajudando alguém, eu estou esclarecendo alguém, eu estou dando aula, eu estou assim, dando uma palestra. Isso é muito, muito comum. Às vezes estou esclarecendo uma única pessoa. Atualmente eu tenho me visto muito com criança, não sei por que isso. Olha. Eu tenho feito muito assistência com criança, me vejo carregando criança no colo, crianças grandes, e é uma interação muito grande ultimamente com crianças, que eu vejo que eu estou fazendo assistência. Então, assim, as projeções atuais, porque a gente também, né, já... É bem como diz a professora Malo, que eu assisti uma vez no curso dela, ela disse assim, nós somos que nem o dono que amarra uma cenoura numa corda e bota na frente do burro, o burro vai atrás, porque ele tem que caminhar, né? Tem que ir para frente. Então, é mais ou menos isso. A gente parece que eles estão investindo em você. Eu imagino isso, porque não é possível, né? Olha o que eu tenho, dois diários cheios. E hoje em dia eu quase não anoto mais nada, porque são coisas assim, são fragmentos que eu percebo. Bom, eu coloquei lá na minha gavetinha o nome de uma pessoa e tal, que eu gostaria que ela fosse assistida e gostaria de assisti-la dentro da TEDx. Aliás, o capítulo 20 do meu livro, ele é dedicado somente às experiências da TEDx. Então, vale a pena ver como é que funciona essa assistência
a partir da dimensão física. E, geralmente, eu me percebo interagindo com essa consciência. Às vezes não é nem com ela, às vezes é com uma pessoa da família. Então, eu não tenho mais assim essa lucidez. Eu acredito que seja realmente isso. Nós somos preparados, quando acho que quando o Amparo percebe que nós temos potencial para fazer assistência, eles investem um pouco mais na gente, né? Ajudam com a nossa lucidez. E aí vem, então, aqueles relatos, aquelas projeções maravilhosas, que são, na verdade, uma aula para quem ainda não experimentou, para quem ainda não vivenciou, né? Uma projeção lúcida. Agora você falou aí de umas 10 mais marcantes para você, né? Uma você já contou. Conta um pouquinho mais das experiências em si. Eu posso dar uma olhada aqui? Eu vou falar delas. Mas mexe o seu microfone aí. Que... Eu não sei, esse microfone ele é embutido Mexe um pouquinho, Cilda. Eu acho que ele desconectou. Alô? Não tá funcionando. Poxa vida. A gente está, então, conversando com a Cilda Dries sobre o livro dela, Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo. Agora você a gente estava querendo saber um pouquinho mais, né, das experiências dela. Vamos ver se agora está funcionando o microfone, Cilda. Está funcionando? Está ouvindo? Não está ouvindo? Ai, ai, ai. Era esse o meu medo, mas eu fiz o teste. Às vezes, mexendo um pouquinho no fio, ele já funciona. Alô? Alô? Ah, não brinca. Alô? Programa Entre Livros, entrevistando Cilda Dries. E o telefone dando bronca aqui. Ai, Alô? Cilda, a gente não está conseguindo te ouvir. Nada, nada. Ai, Rose. Cilda, vou ter que parar aqui.